foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra verdadeira trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Já desejava não comer, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do rio Iquibel, ou Tigre, depende da tradução, está falando do rio Tigre. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus mãos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze. Irmãos, eu amo essas figuras de glória, eu amo isso aqui. E os seus pés como cor de bronze ao sol. E a voz das suas palavras como voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Você precisa entender que algumas coisas que Deus vai mostrar para você não vai mostrar para mais ninguém. Mas vamos lá, eu vou falar sobre isso outro dia. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi essa grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. Aqui ele já não estava mais em si. E não retive força alguma, contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra profundamente adormecido. Ele está relatado, presta atenção. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas da minha mão. E me disse: eu amo isso aqui. A voz fez ele mover o joelho e a palma da mão. Versículo 11, ele diz: Daniel, homem muito amado ou muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa das tuas orações. Mas o príncipe da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia, se pôs de fronte de mim 3 semanas, 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, pois, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos
coloca outra coisa no nosso coração. Mas talvez eu passe por Lucas. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da terra se secou e edificou de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me. Deus, ele tem uma forma de trabalhar que foge do nosso intelecto, e tem que fugir mesmo, foge do nosso raciocínio. A forma com que Deus trabalha vai além da nossa lógica. Raramente entenderemos do jeito que Ele faz, da forma que Ele faz. É impossível entender o porquê que Deus trabalha dessa forma. Eu costumo usar muito uma frase aqui de um dos príncipes dos pregadores, esse homem dos nomes, ele sempre diz que o que caracteriza Deus ser Deus é o fator dele não ser compreendido. Um Deus que pode ser compreendido, entendido e assimilado não pode ser chamado de Deus. Ele pode ser qualquer coisa, menos Deus. Se ele for entendido, não é Deus. O que caracteriza ele ser Deus, e isso quebra o nosso coração, porque nós queremos entender Deus, nós queremos saber o porquê que Deus está fazendo assim, porquê que Deus permitiu algumas coisas, porquê que Ele está trabalhando desse jeito, porquê que Ele não foi por outro caminho que parecia, a nosso ver, era muito melhor. Mas o fator da gente não entender, não compreender e não assimilar Deus é exatamente porque Ele é Deus. Aleluia. E todas as vezes que você entender, assimilar, é uma grande revelação no teu coração de que aquilo que você entendeu, assimilou, e aquilo que você está colocando no descanso não é Deus. Dizia o da firma dizendo: o que caracteriza Deus ser Deus é o fator dele não ser entendido, é o fator dele não ser assimilado e compreendido. Então sempre tem o seu jeito de trabalhar que para nós, às vezes, murmuramos, questionamos, e às vezes, na maioria, esmagadora maioria das vezes, a gente não aceita. Por isso que muitas das vezes nós saímos do propósito, nos perdemos, deixamos de lado o nosso chamado. Por quê? Porque a gente tentou entender Deus. E pelo fator de não ter entendido o Senhor, a gente achou que Ele teria que fazer a forma com que nós queremos que Ele faça. E quando isso acontece, na maioria das vezes, tudo que nós queremos é dar conselhos ao Senhor. Às vezes achamos que somos espirituais, homens de oração, e às vezes queremos determinar em áreas que não temos autoridade para determinar. Eu vejo homens determinar coisas que eles não têm autoridade a determinar. E na maioria das vezes eles querem determinar por onde Deus tem que ir. E às vezes a gente quer aconselhar o Senhor, dizendo assim: Senhor, estou passando tudo isso porque o Senhor foi por esse caminho mais difícil. Por que o Senhor não foi por ali? Por que o Senhor não fez assim? Por que o Senhor não fechou aquela porta? Por que o Senhor não abriu aquela outra? Por que o Senhor permitiu chegar nesses irmãos? Deus está além da nossa visão. O que caracteriza Ele ser Deus é exatamente isso. É Ele não ter que dar satisfação para nós, a forma com que Ele vai trabalhar, a forma com que Ele vai fazer. E deixa eu quebrar um jugo que você carrega, deixa eu quebrar uma mentalidade escrava que nós carregamos há 20 anos da igreja brasileira, de que Deus vai fazer tudo que nós queremos. Eu quero dizer para você que se Deus fazer tudo que você quer, eu afirmo para você biblicamente que esse não é o Deus da Bíblia, irmãos. Se há um Deus que vai fazer todas as suas vontades, não é o Deus Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, não é o Alfa, não é o Ômega, não é o Príncipe, não é Ele, irmãos. Pode ser qualquer outro Deus, mas não é o nosso Deus. E nós temos essa mentalidade escrava de que hoje é domingo e hoje Deus vai fazer a sua vontade. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui hoje, não para Ele fazer a sua vontade, mas para que nós façamos a vontade
13, eu vou ler isso aqui. Versículo 17, depois você volta para mim. Êxodo 13, 17, coloca aqui para mim. Depois você volta para cá, 10, 13. Diz assim: e aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais do que ele. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Versículo 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho. E aí vai. Uma das características de Deus trabalhar. A Bíblia está dizendo, volta lá no Daniel, a Bíblia está dizendo que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não nos levou pelo caminho mais perto, mas a Bíblia diz que Deus nos levou pelo caminho mais longe, pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais complicado, porque o texto já falou de guerra. Deus não levou eles pelo caminho mais fácil, mas Deus levou eles pelo caminho de guerra. E Deus disse assim: eu vou levar eles por esse caminho, porque vendo eles na guerra, não se arrependam e tornem ao Egito. Então Deus tem uma forma de trilhar os nossos passos, e a gente sofre por não aceitar e não concordar com Deus, porque nós seres humanos somos muito momentâneos. A gente está pensando só no agora, só no hoje, só nesse minuto. A gente não consegue ter um descanso no amanhã, na próxima semana, no mês ou no próximo ano. Deus nos levou pelo caminho mais longe, pelo caminho mais difícil. E se nós não entendermos a forma com que Deus trabalha, a gente vai passar até o arrebatamento da igreja sofrendo e brigando com Deus, e questionando a Deus, e sendo inimigo de Deus, porque a gente não está aceitando a forma com que Ele está fazendo. E todas as vezes que nós não aceitamos a forma com que Ele está fazendo, a gente se rebelia contra Ele. Isso se torna pior do que um pecado de feitiçaria. Deus está levando a gente por um caminho que ao nosso coração não faz sentido, mas eu quero dizer para você, irmãos, fecha os olhos e vai. Deus sabe onde Ele vai te levar. Descansa o teu coração, Deus sabe onde Ele vai te levar. Está na hora. Esse ano precisa ser diferente. Esse ano você precisa sair dos seus caminhos e entrar nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz, o proverbista diz que há muitos caminhos que parecem retos ao coração dos homens, mas o final deles é perdição. Será que não está na hora de você ir pelo caminho mais difícil? Você percebeu que em todos esses anos você se frustrou porque você buscou os caminhos mais fáceis, as palavras mais fáceis, os direcionamentos mais fáceis. Você não percebeu que você se frustrou porque você buscou só coisas fáceis? E eu, como pastor, biblicamente falando, eu só entendo que tudo que Deus faz, irmãos, tudo para Deus voltar o coração do homem, Deus sempre vai trabalhar pelo caminho mais difícil. Deus sempre vai mover pelo caminho mais demorado. O caminho do deserto era 40 dias, pois a Bíblia diz que Deus os moveu 40 anos. Será que não está na hora de você entrar num caminho mais estreito, irmãos? Será que a busca de um caminho mais fácil não é a busca por uma porta mais larga? Alguém um dia disse que o caminho estreito é exatamente porque o caminho só diga, se for para voltar, dá trabalho. É muito apertado. Mas Deus tem a sua forma de trabalhar e o seu mover, e Ele sempre parte pelos lados mais difíceis, irmãos. Eu quem digo? Eu sei o que nós passamos por esse capítulo. Nem se compara ao que os heróis da fé viveram. Mas eu sei o que eles viveram, o que eles passaram para estar no livro do capítulo dos heróis da fé. Eu sei o que eles passaram para lá. Alguns foram cerrados no meio, outros
açoitados, outros amarrados em animais, arrastados até a morte, e tantas outras mortes terríveis, para alcançar aquilo que Deus realmente. Então, o que Deus está abrindo no nosso coração é para que a gente possa entender que a forma com que Deus faz nunca fará sentido para nós, e sempre será pelo caminho mais difícil. Deus nunca vai buscar os caminhos mais fáceis para nós. O ouro precisa ser provado no fogo, irmãos. E Deus já prepara o nosso coração, porque as nossas obras serão provadas no fogo. E nós veremos se serão populares, sérias. E por aí vai. Será que não está na hora de você caminhar pelo caminho da obediência? Independente se o caminho é difícil, independente se os teus olhos estão enxergando dificuldade, independente se tem pedras no caminho, independente se o caminho é estreito, será que não está na hora de você trilhar para um caminho mais difícil? Não está na hora de parar de buscar atalhos, caminhos mais fáceis? Irmãos, um grande sábio pregador disse assim: nunca façam atalhos. Os caminhos mais difíceis te levarão mais a Deus. A forma com que Deus faz, isso vai quebrar esses teus pensamentos de achar que você tem que entender Deus. Você nunca vai conseguir entender Deus. Deus está muito além da criação. Quando você nasceu, o Salmo 139 diz que todos os seus dias já foram escritos antes mesmo que você houvesse nascido. Antes que te formasse no ventre, o Senhor te conheci. Nós estamos começando a conhecer o Senhor agora, e a gente quer fazer uma revolução nas coisas espirituais, assim, não, nós vamos mudar, e Deus vai se posicionar ao nosso favor. Eu quero dizer para você, alguém posicionado em Deus receberá todo o mover espiritual de Deus, irmãos. Todo o mover de Deus nos seus direcionamentos. Mas eu só vou um caminho. A Bíblia está dizendo que Daniel tem uma visão, ele está entrando em 21 dias, 3 semanas de jejum. Ele se posiciona. A Bíblia diz que no primeiro dia que ele se posicionou, o anjo desceu. Mas o anjo conseguiu chegar só depois de 21 dias. Irmãos, quanto tempo você acha? Quanto tempo você acha que Gabriel gasta no céu até aqui para fazer uma mensagem? É só uma pergunta, pensa comigo. Quanto tempo você acha que Gabriel gasta de lá aqui? Ele está diante do trono. A Bíblia diz que ele assiste diante do trono. Quanto tempo que ele gasta no trono de Deus até aqui? 21 dias. Irmãos, Gabriel está agora diante do trono. Se ele descer para trazer uma mensagem, ele chega aqui agora, irmãos. Agora. Mas a Bíblia diz que foram 21 dias. Então a forma com que Deus trabalha vai totalmente contra a nossa lógica. Por quê? Porque Daniel está orando desde o primeiro dia. Só que quando chega no segundo dia, Gabriel não chega. No terceiro dia, Gabriel também não chegou. No quarto dia, Gabriel também não chegou. Nem no quinto, nem no sexto. Talvez pensasse Daniel, eu estou explorando o texto, tá? Eu estou usando uma exegese. Talvez ele pense assim, irmão, Gabriel vai vir no sétimo dia. Porque o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, nós vamos trabalhar de da perfeição.
Deus sabia, Daniel vai posicionar em oração, mas ele vai orar 21 dias, porque o príncipe da Pérsia vai chegar. Pastor, mas o príncipe da Pérsia segurou o anjo desde o primeiro dia, mas no 21º dia, só no 21º dia, Deus vai enviar Miguel. Só no 21º dia. Existem coisas que levam tempo, irmãos, até no mundo espiritual, e Deus sabe o que vai fazer. Deixa eu abrir o teu coração aqui para refrescar a tua mente, para você caminhar, ter uma caminhada, uma trajetória em Deus em paz. Nunca será o seu tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. O presbítero já falou de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido da lei. Paulo estava afirmando em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que Deus enviou o seu filho na hora certa, no momento certo, na hora exata mesmo, no tempo certo. Deus enviou o seu filho. Isso vem como resposta para nós. Eu quero declarar isso aqui nessa noite. No tempo certo, Jesus vai aparecer. No tempo certo, Jesus vai agir. No tempo certo, Jesus vai mudar. Na hora certa, Ele vai fazer. Se Ele não fazer, porque não é hora ainda. A gente precisa aprender a descansar. Aprender a descansar. Mas o posicionamento, joelho, e a Bíblia diz que ele estava com as palmas. O anjo falou: tira as palmas, tira tudo. E o contexto, dois versículos assim, o anjo fala: põe de pé. Não haverá resposta se não haver governo da nossa mente. Eu falo sempre para vocês aqui: o que trouxe a nossa casa nesses 8 a 9 anos foi a oração. O que manteve a nossa casa foi a oração, irmãos. O que manteve a gente até aqui foi a oração. A oração foi aquilo que sustentou a nossa casa, sustentou a nossa família, sustentou o nosso casamento, sustentou os nossos filhos, sustentou a nossa vida. E Deus foi a oração. Se nós entendermos no início desse ano o poder da oração, 21 dias, irmãos, e Ele não parou no terceiro porque não teve resposta. Ele não parou no quarto porque não teve resposta. Ele não orou 7 dias e parou porque não obteve resposta. Ele permaneceu até que a resposta chegasse. Deus está dizendo: permaneça, que a resposta vai chegar. Permaneça. A Bíblia diz que o príncipe da Pérsia segurou o mal. Agora a guerra já não é no físico, a guerra é no espiritual, nas regiões celestiais. A figura de linguagem, o reino da Pérsia, porque já nesse segundo império já não era mais Babilônia, agora era a Pérsia junto com o Medo-Pérsia. Já nos termos de ser, estavam juntos, o Medo-Pérsia, os Medos com Pérsia. Era o maior império, muito maior do que o império babilônico, mas era uma figura de linguagem. O domínio dele sobre tudo, não era fora do normal, era global o seu domínio. Só que o príncipe da Pérsia aqui é aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, nos demais irmãos meus, fortalecendo o Senhor na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, porque não temos que lutar contra a carne, mas contra princípios. Era um agente de Satanás, irmãos, que segurou o mensageiro. A Bíblia diz que ele segurou Gabriel. Você consegue enxergar? O pau fechou assim. Porque quando ele segura Gabriel, quando dá o tempo determinado de Deus, ele envia. Versículo 13. Miguel. Eu sou muito de pensar. Eu vou lendo, eu vou escrevendo, eu vou pensando, eu vou rabiscando, eu faço até desenhos, irmãos. Eu comecei a pensar nessa guerra lá em cima, irmãos. O príncipe da Pérsia segurando Gabriel.
estava passagem dizendo assim: eu preciso entregar uma mensagem, eu preciso revelar, porque a oração no jejum de Daniel é o que aponta para a revelação dos filhos dos tempos. Isso é uma conexão, todo o nosso nível de oração e jejum vai apontar os filhos dos tempos. É sobre isso que Deus está tratando aqui com Daniel. Mas o mensageiro está dizendo ao príncipe da Pérsia assim: eu preciso entregar a mensagem. E o príncipe da Pérsia segurando ele. Paulo fala que nas regiões celestiais, a principal, a potestade, a hostes, domínios, dominadores. Então, quando o mensageiro vem, nós já sabemos, o príncipe da Pérsia segura ele lá. Mas o que queima o meu coração, o que arde no meu coração, é o que Deus faz por causa de uma oração do homem, por causa da insistência da oração de Daniel. Parece que eu vejo Deus dizendo assim: Miguel, está na hora, pode descer. Você consegue notar o reino espiritual nosso? O anjo de Deus preso, Miguel descendo das regiões celestiais, Hoje, principal, potestade, todos eles, o príncipe da Pérsia que está segurando. Ao longe ele começa a ver Miguel descendo. Porque agora a guerra já não é mais de Gabriel. Até porque Gabriel não é anjo de guerra. Gabriel é mensageiro. Mas agora quem está vindo é o anjo de guerra, irmãos. Agora quem está descendo não é o mensageiro, agora é o anjo de guerra. Agora quem está descendo não é aquele que vai trazer a mensagem, é aquele que vai guerrear para que a mensagem chegue, irmãos. Deus tem a sua forma de trabalhar, irmãos, e quando a mensagem precisa ser chegada, Ele vai enviar o mensageiro. Se alguém barrar o mensageiro, Ele vai enviar o anjo de guerra. Eu quero preparar isso em nome de Jesus Cristo, irmãos. Algumas mensagens para nós precisam ser chegadas, mas em nome de Jesus Cristo, irmãos, eu creio nisso. Elas estão barradas, irmãos, no reino espiritual pelo príncipe da Pérsia. Mas nessa hora Deus está enviando um anjo de guerra, irmãos. Mensagens serão liberadas para nós, palavras proféticas serão liberadas para nós. Mensagens de Deus para este tempo, para essa hora, irmãos, precisam ser liberadas para nós. E não é mensagens que Deus vai liberar para dizer: olha, eu vou te dar carro, casa, todas essas coisas. Vai muito além, irmãos. Deus está falando de coisas espirituais. Daniel, olha e vê o que eu vou fazer lá na frente. Olha e veja o que eu vou fazer sobre daqui muitos dias. Daniel é uma das espinhas dorsais do Apocalipse, o arrebatamento da igreja nos últimos dias. Mas a oração dele, irmãos, a oração dele fez mover, irmãos, o reino espiritual. Quando Miguel chega, o príncipe da Pérsia libera o mensageiro. Irmão, você consegue ver isso? A autoridade desse arcanjo. Pastor, mas qual que é o motivo de acontecer tudo isso, irmãos? O próprio texto diz, versículo 11: e me disse Daniel, homem indesejável, está atento às palavras, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta sobre os teus pés, porque eis que eu sou enviado. E falando ele comigo, eu estava tremendo. Versículo 12: então me disse: não temas, menino, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a entender, a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas orações. E eu vim por causa das tuas, a tua oração é o que vai mover as tuas mãos. Se não tiver oração, você pode ir em 500 igrejas, 1000 pastores orar por você, você pode até na Universal, nos 318, eles podem orar todos por você. Se você não tiver uma vida de oração, uma vida com Deus, irmãos,
a gente nunca vai romper isso. Eu não estou dizendo essa oraçãozinha de caçador que a gente faz a ver o ano todo. Acorda de manhã, não, gente. Homens que Deus usa são homens de oração. A Palavra diz que Deus não se curvou a nossa pressa nervosa. Um homem que quer algo de Deus precisa gastar muito tempo em oração. A Bíblia diz que Elias era um homem de oração. Um certo dia, capítulo 17, primeiro rei, diz: ao povo, segundo a minha palavra. Mas ele começa dizendo assim: perante cuja face de Deus estou. Não haverá chuva. Mas antes de falar que não haverá, ele diz: perante cuja face estou. Homens que Deus usa são homens de oração. A oração é o que antecipa o nosso governo. Por quê? Que a gente está sofrendo menos nesses dias, porque nós estamos na oração. A oração revela, a oração mostra, a oração nos ensina como lidar, a oração nos mostra o que fazer. A oração nos traz mansidão. Ela ensina nós nos posicionarmos como homens de Deus, ser convidados a falar. Homens que Deus usa são homens de oração. Eu falei de Moisés aqui no começo. Você olha a vida de Moisés, só do Monte, 40 dias de oração. Irmãos, mais de 960 horas na presença de Deus. 960 horas de oração. 40 dias, é isso, né? 40 dias a gente matar. Mais de 960 horas na oração. Nós nos tornamos exemplos dentro dos nossos lares, primeiramente, por aquilo que os nossos filhos nos veem. Eu te pergunto: os seus filhos veem você orar? A sua esposa vê você orar? O seu marido consegue ver você orar? Ele vê você orar? Ou tudo que a sua esposa vê é você o dia inteiro no celular, roletando, Facebook, TikTok, ou tudo que seu marido vê é você o dia inteiro na frente da televisão, novela. Eu quero dizer para você que esse ano precisa mudar essa rotina. Você vai precisar entrar muito mais fundo em Deus. A gente vai precisar entrar muito mais fundo nesse relacionamento. Vida com Deus é relacionamento, é vida de oração. Vida de oração. A Bíblia diz que João Mestre demorava de 5 a 7 horas por dia, um dos maiores evangelistas. Ele, como pastor metodista, nunca ungiu nenhum obreiro, irmãos, que não orasse das 5 às 9 da manhã, que não jejuasse pelo menos 2 vezes por semana, das 5 às 4 da tarde. Nunca ungiu. Hoje se unge qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você tem um dízimo bom, você é vai ungindo. Homens que não têm ministério, homens que não têm vocação, homens que não vivem uma vida com Deus, homens que têm a boca cheia de palavrão, homens que consumem pornografia, homens que têm uma vida ímpia. Mas o discernimento da igreja tem falado. Deus vai nos usar nesses dias, se a gente estiver na oração. Deus vai mover o nosso coração se a gente estiver nesses dias na oração. A oração nada é mais do que véu aberto, cortina dentro, santo do santo. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 27, depois da crucificação, versículo 27, 51 a 60, diz assim, presta atenção. Mateus 27, 51. Diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saíram do sepulcro depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e a
precisa levar a vida um pouco mais a sério. O mundo espiritual chega nessa vida, irmãos, de crente meia boca, de crente meia babaca, de crente de qualquer maneira, irmãos. Homens e mulheres de Deus têm que revolucionar o reino espiritual. Irmãos, quando a gente passar na mão, já tem que tremer a base, irmãos. O mundo espiritual tem que ficar chocado com a nossa presença. A morte fez com que a gente tivesse acesso ao Santo do Céu. A oração vai levar a gente para esse lugar, irmãos. Tem mulheres e homens de oração aqui que já não conseguem entrar nesse ofício mais. Tem homens e mulheres aqui que foram chamados à intercessão e não conseguem. Porque se frustraram exatamente porque Deus nos levou para um caminho mais difícil. E muito pelo contrário, irmãos, a maioria das pessoas que eu ouço às vezes, pastor, a forma com que Deus trabalhou me fez eu ficar incrédulo, me deixou frio. Eu quero dizer para você, tudo depende da forma com que você vê e você enxerga o mundo espiritual. Porque o que me amadureceu foi os caminhos mais difíceis. O que forjou meu caráter foi os caminhos mais complicados, irmãos. O que forjou a minha família, o meu casamento, a vida com os meus filhos, foram os caminhos mais estreitos. Tudo depende da forma como você vê. A oração vai levar a gente para esse lugar, irmãos. Você precisa gastar um pouquinho mais de tempo na oração. Pastor, eu sou muito corrido, irmão, se vira, oração pública. Eu também trabalho o dia todo, eu também atendo pessoas até tarde, eu também saio da igreja, corro para atender pessoas, saio, vou ao trabalho, saio do trabalho, venho para a igreja, saio da igreja tarde. E quando eu chego em casa, tem pessoas para atender, ou sai de casa, vai para a casa de alguém e faz: irmãos, a minha vida também não é fácil. Ai de mim se eu não tiver tempo para oração. Levante mais cedo. 1 hora de oração comigo. John Wesley se tornou um dos maiores evangelistas, um dos homens que mais oravam, porque teve referência. A biografia de Suzanne Wesley diz que ela, mesmo tendo 11 filhos, ela orava no mínimo 1 hora por dia. 11 filhos, irmãos. Você não está dando conta dessa criança, porque essa menina ela trabalha, esse menino é terrível, esse menino não. Como fez Suzanne Wesley? Com 11. Mas, cara, como fizeram? E é isso que nós vamos fazer esse ano, irmãos. A gente vai implantar o que a gente está fazendo. Você precisa ter tempo de oração na sua casa. Você precisa ter tempo de mesa na sua casa. Você precisa ter tempo de culto na sua casa. Você precisa sentar para ler a Bíblia na sua casa com seus filhos. Você precisa fazer um culto na sua casa. Senta aqui a ler, vamos começar. Abrir um texto, fazer uma oração. Culto caseiro, irmãos. Tem gente que pastor, precisa de um culto caseiro, irmãos. Faz um culto caseiro com a sua família. Não tem culto mais poderoso. Não, pastor, mas eu tenho que orar, eu tenho vergonha, irmãos. A gente precisa ter vergonha de ter a boca cheia de palavrão, de consumir pornografia, de falar besteira o dia inteiro no trabalho, de ficar olhando as pessoas e nos funcionar com coisas erradas. Irmãos, a gente tem que ter vergonha dessas coisas. Nem autoridade para repreender você tem. E de amigo respeito como o nome de Deus. Porque se você está presenciando isso, o Espírito Santo que está em você pela misericórdia de Deus, ele não é obrigado por isso. Ele não é obrigado a consumir isso. A vida de oração vai levar a gente para esse lugar nesses dias, irmãos. O mover da oração vai levar a gente para esse lugar nesses dias. A forma com que Deus vai mover em nós e através de nós será pela oração. A oração é a coisa mais poderosa que a igreja tem. A Bíblia diz, em Josué capítulo 10, que o homem, por causa de uma oração, você conhece a história, você sabe que eles precisavam guerrear, e os inimigos eram muitos e muito mais do que eles, e só tinha uma forma deles vencer. Se o dia se estendesse, o dia tinha que se estender
muitos e muito tempo, a Bíblia diz que se escurecesse, os inimigos iam sobressair do povo. A oração de um homem fez tudo isso mudar. Ele sai do meio do ralo. Josué capítulo 10 diz que ele faz uma oração. E a oração dele é tão poderosa que ele termina a oração dizendo assim: o dia precisava se estender. Ele ora para que o sol se detenha. E ele diz assim: lua, você vai parar no vale de Aijalon. 2 versículos abaixo, a Bíblia diz: e nunca houve um dia sem a guerra. E nunca houve, até o presente momento, alguém que Deus ouvisse a oração, a forma como que ouviu Josué. A oração dele para o sol e a lua, irmãos, para que o dia se acendesse. E eles venceram a batalha diante dos inimigos. O que nos falta vencer não é palavras de motivação. Eu vou na igreja que o pastor vai liberar. Você vai vencer. Eu não sou coach, irmãos. E como dizia Josué, Gesiel, nós pregadores e homens que somos comprometidos com a palavra, não somos palhaços em cima de picadeiros. Nós nos tornamos profetas porque amamos a palavra. Então o que vai mudar não é a minha palavra dizer aqui para você: olha, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai fazer. O que vai mudar a sua vida é o seu posicionamento. O que vai mudar o seu casamento é o seu posicionamento. É melhorar como homem, é melhorar como mulher, é melhorar como filho. O que vai mudar os seus relacionamentos aí fora é melhorar como tudo, irmãos. A oração vai alcançar um campo que nós não podemos alcançar. Está faltando gente de oração nesses dias, irmãos. Por isso que há tantos pecados escondidos no meio das igrejas. A gente já não vê mais homens repreendendo. Por isso que perdeu o temor e o tremor, irmão. As pessoas já não ligam mais para nada. Quando a oração for prioridade, a gente vai entender: a santidade convém em sua casa, Senhor. Quero encerrar aqui dizendo para você que tudo que nós estamos buscando nesses dias é um avivamento, irmãos. Mas o avivamento não pode vir no meio de toda essa matéria, no meio de todo esse relato, no meio onde a obra de Deus está sendo feita relaxadamente. O avivamento não vai ser assim, irmãos. Por isso que nós precisamos de homens e mulheres que se comprometam na oração. O que você não conseguiu fora, você vai conseguir na oração. O que você não conquistou até hoje, você vai conseguir na oração. O que você não conseguiu até hoje mudar, você vai conseguir na oração. A oração vai te fazer. Acima de tudo, a oração nos leva à presença de Deus. Porque a oração nos leva verdadeiramente ao Santo do Santo, Santíssimo lugar.